Bom dia, pessoal. Estamos com o De Volta ao Plano Original, temporada 2. Shalom, bom dia! Estamos iniciando mais uma sexta-feira aqui juntos. Hoje estamos num lugar diferente, mas estamos para compartilhar sobre esses testemunhos que o Senhor tem permitido, né? Sim, E trazido pessoas com toda a disposição de compartilhar suas experiências e nesse sentido motivar, fortalecer a fé de todos. e dentro desta visão do Centro Apostólico, do Hub 5 por 7 Esferas Apostólicas, uma clareira para as nações. E hoje nós vamos ter mais uma Mais uma convidada. convidada. Então vamos aqui chamar a convidada. Vamos ver aqui. Com alegria. Glória a Deus. Vamos ver aqui, vamos aguardar. Oi, Josi. Olá, bom Oi, dia, bom Shalom. dia. Shalom, tudo bom? Como você tá? Bem, aqui só tá dificilzinho a coisa. Vou ter que ficar segurando, que aqui não tem muito recurso de. Tá, vocês estão viajando, É, a né? gente tá em viagem aí o lugar não vai ficar em movimento aqui um pouquinho, mas vou segurar o Então máximo tá bom. possível. Você... Tá. Josi, é uma alegria a gente receber você aqui no De Volta ao Plano Original, temporada 2. Tá? Você que já faz bastante tempo que se move conosco. Então, vamos lá, vamos começar do começo. Como é que foi o seu encontro com Jesus, o seu novo nascimento, realmente a sua experiência conhecendo, tendo revelação de Jesus Cristo? É, antes de mais nada, quero agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui com vocês, dando esse testemunho, né, do que Jesus tem feito na minha vida, né? Eu sou de uma família, minha mãe é de uma família católica, né? E o meu pai, ele é ateu, né? Então eu fui batizada no catolicismo, né? E depois fiz primeira comunhão e tal, e sempre ouvi que meu pai falava sobre a questão da ignorância que era crer em Deus, né? E aí, ao longo desse processo, eu tinha até uma busca inicial, né? Mas como isso ficou vazio, né? E como eu fui tendo decepções com homens, né? Porque a idolatria está muito ligada a homens, né? Então, na pré-adolescência, eu já voltei uma vez indignada, né, da igreja, falando: meu pai está certo, Deus realmente não existe, é uma ignorância, crer em Deus, né? E aí comecei num processo de idolatria à ciência mesmo, né? Então, e aí da pré-adolescência em diante, eu mergulhei no ateísmo mesmo, inclusive já me arrependi, já voltei para essas pessoas e falei, eu desviei muitas pessoas que não eram firmadas no cristianismo, porque elas vinham tentar falar comigo e, na verdade, eu convencia elas que elas não deveriam Você ter esse acabava jeito. persuadindo É, para o ateísmo. eu persuadia o caminho errado. E aí, então, daí eu fui nesse processo, né? Me casei com um ateu, né? Tive uma filha, e aí me separei. E daí, nesse processo de separação, eu tive pouquíssimos contatos com cristão na minha vida. Assim, foram pouquíssimos, né? Nesse período também, você teve um envolvimento muito forte com teatro, né? Sim, eu comecei a fazer teatro com 6 anos de idade, em lugares alternativos, 6, 8 anos. Eu fiz com outro grupo. Com 13, eu fui para um grupo que já desenvolvia um trabalho profissional. Eu sou de Londrina, né? Então, em Londrina, é o grupo que organizava o Festival Internacional de Teatro. Então, através desse. Ontem ainda eu estava conversando aqui com uma menina que fez artes cênicas no Rio de Janeiro, né? E as pessoas que ela estudou, né, que são os teóricos do teatro, um deles foi meu diretor. Então, eu trabalhei com pessoas, por causa do festival de teatro, eu me envolvi muito com o teatro mesmo, né, com o estudo profundo do teatro. E foi um trabalho que eu fiz e que rodei vários lugares do mundo com teatro, né?
Então, dentro desse processo, como eu sempre fui muito boa em matemática, física, eu acabei indo para matemática, depois para computação, né? Então, e isso foi caminhando paralelamente esses dois mundos aí, né? E nesse processo, né, da idolatria da ciência, com o teatro, foi onde você entrou no âmbito do misticismo, né? Sim, eu sempre gostei muito de ler, né? Não é à toa que hoje eu sou casada com o escritor. Eu sempre gostei muito, muito de ler. Mas aí, o que aconteceu? Eu encontrei na leitura e na coisa da ciência, na época, é um cara que se dizia antropólogo, né? Eu até hoje não sei se ele é antropólogo realmente ou não é, no México, e que fazia experiências no México, e questões ligadas à droga, inclusive, que era a experiência com mescalina, eu não cheguei a experimentar, eu cheguei a usar droga, mas eu não cheguei a experimentar mescalina e esse tipo de droga, que eram drogas alucinógenas, essas, para o fim da experiência, que seria uma coisa muito ligada, esse misticismo está muito ligado à ciência também. Porque tem a ver com as pesquisas em cima daquilo, de te levar para outros universos, né? E assim, daí num desses livros, ele trabalhava como você controla o seu sonho, né? E eu tinha muitos pesadelos, né? Eu fui abusada na infância mais de uma vez por pessoas diferentes, e aí eu comecei um processo e aí isso me levou a um nível de pesadelo terrível. Eu tinha muitos pesadelos. E nesse processo eu achei interessantíssimo e comecei a fazer os exercícios que ele mandava no livro. É uma série de livros, sei lá, 15 livros dele, uma sequência que tem. É um verdadeiro discipulado, né, Josi? E aí, uma enciclopédia. E eu mergulhei mesmo, porque nesse primeiro livro que eu li a respeito de como controlar os sonhos, eu comecei a controlar meu sonho para não ter mais pesadelo. Então, para mim, naquele momento, aquilo foi maravilhoso, né? Inclusive, assim, só pulando um pouquinho, daqui a pouco eu volto aqui, quando o apóstolo me falou lá na frente, quando eu já tinha entregue a vida para Jesus, para entregar, isso foi uma das coisas mais difíceis para entregar para o Senhor. Porque o controle do meu sonho para não ter mais pesadelo. Eu falei, agora eu vou começar a ter pesadelo de novo. E assim, eram coisas terríveis. Era assim, gente sendo esfaqueada, pedaço de braço. Eram lugares das trevas terríveis que Satanás me levava para me atormentar durante os sonhos, né? Então isso para mim, na época, era uma sensação de alívio, né? Uhum. E aí havia o controle, toda uma tática, né? Sim, eu acabei não aprofundando mais nisso, no sentido de... porque tinha o pessoal que fazia, eu comecei a ouvir de grupos que se encontravam em sonhos e tal. Eu tive uma pré-experiência disso, mas isso, na verdade, não era o que me interessava, né? O meu interesse estava achava até a história divertida, tudo, mas o meu interesse estava em não ter mais pesadelo. Tá. E dormir bem, descansar, né? Ter uma boa noite de sono, descansar. E nesse processo todo, como é que você chega, então, à experiência com Jesus? Sim, aí o que aconteceu? Eu ganhei uma Bíblia de presente, né? Eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Ganhei uma Bíblia de presente, eu falei, eu vou ler. E aí eu comecei, a minha arrogância era tão grande nessa época, eu dava aula para a faculdade de computação, para o curso as disciplinas que eu dava era de programação e de lógica de programação. Lógica sempre foi uma disciplina que eu fui muito boa. Eu gabaritei quando eu fiz na faculdade, o povo tinha dificuldade, eu tirava 10 em tudo, assim, porque era, né? Então, era uma coisa que me atraía. Aí eu fui ler a Bíblia, eu falei, eu vou achar os erros de lógica desse negócio, para a hora que o povo vier falar comigo, eu vou né, para poder quebrar mais a pessoa. Né? Desconstruir isso. Mas, na verdade, eu fui procurando os erros de lógica. Nessa época, eu já fazia leitura crítica de tese,
né? Leitura lógica. Hoje eu ainda faço isso com livro de autores, com o livro do próprio Eduardo. Eu faço a leitura para ver se o começo está ligado ao fim, né? Que a lógica ela tem um sentido, Deus criou, né? Para ser usada de uma forma, não da forma errada como eu usava. Mas aí, daí eu comecei a ler a palavra, né? E como a palavra é o espelho, né? Eu comecei a me enxergar lendo a palavra, né? E comecei a ser confrontada na palavra, né? Deus é tão bom que uma vez eu lembro assim que eu estava num nível de confronto tão grande sozinha em casa lendo, tão grande que eu taquei a Bíblia na parede e falei: Deus, se você existe, manda um raio e me mata. Graças a Deus ele não mandou. Ele mandou outro tipo de raio. O raio do amor dele, que me envolveu. É o amor, né? Mas aí, assim, esse dia foi um dia do romper. Foi a hora que eu estava, assim, foi a hora que daí estava me confrontando, porque aí começou a minar a minha resistência em relação à existência de Deus, né? Porque esse nível de confronto que eu tive é porque eu já estava acreditando, crendo, né? Porque senão não ia perguntar, né? Sim. Senão era mais fácil ficar indiferente à situação, né? Sim, eu nunca tive dúvida né, da não existência. Da não existência. Na verdade, havia uma fé, né? Que não existia Deus. Exato. E aí, daí daí eu continuei lendo, e assim, eu lia estudando, né? Eu não lia era de qualquer jeito. Então eu lia, ia pesquisar sobre o livro, quando foi escrito, se foi verdade que ele foi escrito, né? Se era uma coisa inventada o livro. Então eu estava na pesquisa realmente, né? Lendo como pesquisadora. E quando eu cheguei em Isaías, eu tinha já lido, estudado e visto as provas geológicas, todas as provas lá que ele tinha sido escrito em torno de 700 anos antes de Cristo, né? Não lembro agora exato. E aí, quando eu comecei a ler Isaías, aí o Espírito Santo veio e quebrou todas as estruturas que existiam em mim, de resistência. Aí eu enxerguei Jesus, eu tive uma visão mesmo. Tem uma travadinha. Falar do Senhor. Então foi ali eu ouvi a voz do Espírito Santo e ali eu criei verdadeiramente. E aí o Espírito Santo começou a me ministrar, né? E sem ser humano, eu entreguei minha vida para Jesus. Naquele momento eu me rendi a Jesus, eu me arrependi de todo o processo e revolta contra Deus, de toda incredulidade, de todo o caminho que eu estava andando, né? E ali eu me rendi a Jesus. Então a entrega para Jesus foi nesse dia, e aí eu comecei a avançar no conhecimento da palavra de Deus. E como é que foi? Eu queria só fazer um comentário. Como é lindo a gente ver que o próprio Espírito Santo ele veio ao encontro, né, Josi? Para promover essa forma de convencimento, porque qualquer outra pessoa, qualquer outra diálogo ou apresentação, você teria assim, condições de fazer toda a desconstrução, a argumentação contra e tudo mais, né? Então o Espírito Santo ele veio assim ao seu encontro de uma maneira que ele assim foi derrubando de uma forma assim sobrenatural os argumentos, as possibilidades dos questionamentos. Sim, e eu acho lindo como o Espírito Santo é maravilhoso mesmo. Ele foi me deixando pesquisar. Ele foi me deixando, ele me conduziu nessa pesquisa, né? Ele foi me conduzindo com amor, né? Que sim, eu falo, quando eu vou falar de Jesus, eu falo, olha, quando a pessoa vem com Jesus, eu falo, olha, se Jesus me alcançou, ele pode te alcançar. Não por causa disso, não. Se ele me alcançou, porque eu era contrária a ele. Então, o amor dele... Não, ele pode me amar? Pode, porque ele me amou. Porque nessa tua trajetória, né, na verdade, você era
uma opositora, quase perseguidora, Sim. né? Porque você tinha pessoas que você desconstruía a fé em Jesus. Sim. Né? Então, essa perspectiva de perseguição mesmo. Sim. E aí, só que aí o que aconteceu? Aconteceu que aí eu entrei no engano, né? Os ardis das trevas, né? E aí o que acontece? E aí o Espírito Santo falou comigo, ele estava falando comigo, então eu não preciso de igreja, porque o Espírito Santo, a palavra, e aí meu preconceito contra a crente era gigantesco, né? Era uma coisa enorme. E eu olhava assim e eu via que eu olhava e falava, não, mas isso aí não tem nada a ver comigo, né? Eu não tinha nem vontade. Nem se identificava, nada, né? Não. Mas aí o que aconteceu? Lendo a palavra, o Espírito Santo me convenceu que eu precisava ser batizada. Né? Então, para eu ser batizada, eu preciso de alguém que me batize, né? Sozinha ali. Né? Daí, nesse momento, essas pessoas que tinham me dado a Bíblia estavam, né, intercedendo pela minha vida, eu creio. E aí eu conheci um pastor muito precioso que já faleceu e daí ele me conduziu nesse processo de batismo. Mas era uma igreja que eu também não me identificava com nada, né? Mas assim, eu não tinha... Esse pastor, que era com quem eu tive a maior proximidade, ele e a esposa dele, né, que já eram de idades, ele faleceu e tal, então eu perdi o vínculo que era bem pequeno com a igreja, já era pequeno, aí eu pulei fora de novo e voltei para esse posicionamento que, né? E aí nesse processo o que aconteceu? Eu ia começar um espetáculo com o diretor de São Paulo, no teatro, e eu entrei, o Espírito Santo falou, não é para você fazer. Estava já tudo certo, eu ia fazer o papel principal, inclusive, desse espetáculo. E aí o Espírito Santo falou, não. Daí foi bem difícil. E nesse espetáculo, o nome era, inclusive, contrário. Ele tinha uma frase contrária à palavra de Deus. Era uma frase que falava o nome da pessoa, que é, né? O amor é mais frio que a morte. Olha, o oposto, literalmente. O oposto, né, da palavra de Deus, que fala que o amor é mais forte que a morte, né? Então, e aí o Espírito Santo falou que não era para eu fazer. Eu lembro bem, porque foi uma decisão na época muito difícil de eu sentada na minha cama, de um lado o texto, do outro lado a palavra de Deus, assim, porque tinha todo um desejo, né, do espetáculo, e aí eu falei, não, senhor, eu decido. E aí nesse momento eu acabei, como eu era muito apaixonada por teatro, né, eu acabei começando a desenhar luz para teatro. Então eu falei, não vou fazer, não vou... Daí eu comecei a fazer iluminação para teatro, desenho de luz para teatro, eu já fazia às vezes, tal, mas eu até aí era mais com atuação mesmo, né? E eu me dei muito bem rapidamente com essa parte de iluminação. Comecei a viajar para fora do país de novo, desenhando luz para, né, para espetáculo. Aí eu lembro que em 2019, eu fui fazer uma luz, estava fazendo uma luz na Alemanha. Foi quando uma amiga minha do teatro também, que fazia parte do ramo estendido, né, da igreja local na época em Londrina, né? Ela ficou durante o começo de 2019 até o final de 2019, toda semana me ligando, me chamando para ir na verdade tinha nessa época era igreja em célula, né? É 2009, né, Josi? 2009. Peraí. É porque não, 2019 é pré-pandemia já. Não, peraí, não, né? 2000 nós estamos... eu fui para a igreja em final de 2009, 2000 e... me perdi agora. 2009. Não é? Isso.
Peraí, era 99, não era? 99. Era 99. Foi 99. Porque já faz 24 anos que eu estou É verdade. Que a graça de Deus. O tempo passa. Sem me suportar em Cristo Jesus. Então foi 99, isso, foi 99. Em 99, daí ela ficou durante um ano me ligando toda semana. E eu falando, não preciso de igreja. Não, o Espírito Santo me ministra. E fazendo tudo errado. E achando que estava tudo certo. Né? E aí, daí eu fui, odiei a igreja, mas odiei a célula. Daí eu fui na igreja, né? O apóstolo que estava pregando, nessa época a apóstola estava com hemorragia, né? Todo aquele processo, sendo testemunha, né? Eu cheguei, odiei a igreja, odiei o som muito alto, Barulho, esse negócio. Esse aí acho que é uma das coisas que eu mais me lembro. E aí aquele monte de gente, a própria igreja estava num alvoroço nesse começo de 2000, né? E o apóstolo tinha feito algumas coisas, tomado alguns posicionamentos, aí vinha a gente falar de uma coisa, de outra, enfim. Aí eu peguei, daí eu ia, o Espírito Santo me mandava voltar. Aí eu punha algodão no ouvido, sentava na última fila e obedecia o Espírito Santo. E foi muito interessante, assim, porque quando eu voltei para Jesus, eu nunca voltei, eu só fui, né? Depois que eu conhecia Jesus, né, nesse processo, o Espírito Santo começou... Eu tinha uma pergunta, assim, o Espírito Santo tinha me respondido muitas coisas chaves, né? Que tem perguntas chaves que a gente tem, né? Tem algumas perguntas que a gente tem, mas se ele respondeu bem, se ele não respondeu bem também, né? Mas tem perguntas que são essenciais para nós, né? E uma questão que eu sempre tive foi, eu falava assim, Espírito Santo, por que Jesus, na cruz, falou, Deus abandonou Jesus na cruz? Por que ele falou, Pai, por que me abandonaste? Aí primeiro dia que eu entrei, essa para mim foi a maior testificação. Primeiro dia que eu entrei na igreja, o apóstolo estava pregando essa palavra, que os nossos pecados estavam sobre Jesus. Foi o primeiro momento de separação que ele provou do Pai, né? Então, e aí, assim, cada dia o Espírito Santo foi trabalhando esse processo, e aí eu me dispus a ser trabalhada, né? Estou até hoje, né? Sim, todos nós. Mas foi assim, muito, muito interessante, porque nesse próximo aí desse período, né, você passou por um processo profundo de libertação em que a apóstola Daniela e eu ministrávamos você toda sexta-feira. Né? Sim. Foi um período intenso de quase 8 anos. Sim, sim. E hoje, até hoje, continuo nesse processo individual de libertação, né? Porque são muitas coisas, né? Que o Espírito Santo que o testemunho é rápido, né? Nessa meia hora. Não dá para falar mas são quase nada, né? Mas são muitas coisas e muitos envolvimentos ao longo, né, com as trevas, tanto em relação ao teatro, mesmo depois do Espírito Santo me pediu a luz, né? Porque eu enxerguei, nessa época ele me abriu a visão espiritual, né? E eu comecei a enxergar os demônios. Eu enxerguei um demônio que eu estava iluminando, falei, Senhor, as crianças estão iluminando o demônio para criança, misericórdia, né? E aí foi todo um processo, né, desse trabalhar do Senhor na minha vida e até questões físicas. Então teve uma distorção na minha personalidade muito grande, né? Então esse processo aí foi um processo trabalhoso. Eu sei que eu dei muito trabalho para os apóstolos, muito. Quando eles falam, tem muita gente que deu trabalho, eu sei que eu estou aí no meio. Mas eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, pelo investimento de vocês no Senhor, que o trabalho do Senhor não é em vão. Amém, amém. Né? E são camadas, né? É aquilo que a gente sempre cita, Lucas 6,48. A vida cristã, para você consolidar a sua vida na rocha, é necessário cavar valas profundas.
né? Então, de estação em estação, de fé em fé, de força em força, de glória em glória, você vai cavando valas mais profundas para remover os entulhos. E eu me lembro, até uma época, que o Espírito Santo ele falou assim de uma maneira tão clara que até mesmo, acho que foi você que falou isso nos atendimentos e orando depois, o Espírito Santo foi ministrando isso para mim, que todas as questões, mesmo quando você estava ainda no ateísmo, mesmo quando você ainda foi atrás para desconstruir a Bíblia, vamos dizer, né, tudo isso, havia uma busca pela verdade, Sim. né, Júlia? Eu me lembro disso, né, em todo o processo, e o Espírito Santo sempre, ele trazia isso para nós e mostrava assim, olha, os desencontros aí ao longo das jornadas, da carreira, da vida, mas a Josi sempre esteve buscando a verdade, né? Sim. Então, para nós também, por outro lado, Sim. nós víamos assim o Senhor trabalhando para trazer para você essa verdade que você estava buscando. Então, assim, a gente fala, né, dá trabalho, mas uma coisa quem não quer nada com nada, tá ali e tal. Mas quando o Espírito Santo traz essa palavra, né, o trabalho, assim, ele fica mais encorajador. Sim, e ela sempre... Isso foi uma coisa que a gente via e vê até hoje. Essa busca pela verdade, perseverando em seguir ao Senhor, em atravessar os processos de arrependimento, de libertação, de desconstrução, né? E até mesmo, quantas vezes você falava assim, eu não estou entendendo, mas Deus está falando. Sim, porque às vezes a mente travava, né? Muitas vezes a mente travava completamente. E o Espírito Santo, ele me leva até hoje em muitos momentos, até porque eu acredito que até porque no meu processo a mente, o raciocínio, teve essa idolatria, né? Da ciência está ligada à idolatria do raciocínio, né? Dessa coisa grega, né? E então ele me leva muitas vezes a falar, vai, obedece, vai. Quando o apóstolo falou domingo, no culto que ele ministrou esse domingo, ele falou assim, que às vezes a fé que fala assim, salta e crê que Deus vai segurar, que ele não vai te deixar se esborrachar no chão. Né? Então, muitas vezes o Espírito Santo fala isso para mim, vai, eu não vou te deixar se esborrachar no chão. Fica tranquilo. Não vai pelo que você está entendendo e compreendendo, esquece. Eu estou falando vai, você não está entendendo, vai, vai. Esse é o princípio da fé, né? Abraão, quando chamado, sem saber para onde ia, obedeceu. Sim. Essa é a essência da fé e é algo que você tem vivenciado nessa jornada. Sim. É verdade. E aí é o seguinte, como que, quando você começou a ouvir sobre o Centro Apostólico em Campinas, o Hub 5x7, como é que foi? Olha, foi impactante, né? Porque o Espírito Santo ele já vai te ministrando de outras formas, né? Então, eu já via... eu não sei explicar, esse é outro que eu não sei explicar. Eu vou explicar do jeito que eu consigo perceber. Ele já via o desejo do Centro Apostólico, da existência dele, né? Não materialmente, o raciocínio da forma que vai ser, mas existia esse desejo dessa clareira para as nações, né? Esse desejo disso. Um dos dons que eu tenho é o de hospitalidade, né? Então, eu amo receber as pessoas, amo abrir o espaço. Então, para mim, essa questão desse esse espaço onde as pessoas vão ser recebidas e transformadas é uma coisa assim que
que brilha, né, em mim, esse desejo desse lugar, que eu creio que é um desejo que o próprio Espírito Santo já foi gerando em cada um de uma forma, né? Sim. Então, e ver ele participar da construção dele, né, da forma que o Espírito Santo vai, é uma alegria, né? É uma alegria. E a gente vive, às vezes eu e o Eduardo conversamos aqui, será que isso daqui? Será que isso daqui? Mas podia fazer isso. Nós sabemos que delícia, que né? está acontecendo, mas é o desejo de estar o tempo todo nesse, e está sendo uma delícia, está acompanhando o processo da construção aí, que vocês sempre estão compartilhando conosco, né? Aí quando vocês começaram a fazer a primeira vez aí o Palavra de Avanço, falei, Eduardo, estão fazendo lá, olha que legal. Vocês mandaram uma sugestão para a Gleba enquanto congressos, né? Aí eu escrevi lá, isso está no panorama. O pessoal acampar, né? O pessoal acampar, isso está no panorama. É possível. Mas você fica, né? Nossa, o acampamento ali, né? E é possível, não? E é legal que vocês já estão pensando também, né? Então, no mesmo... Mas é isso, né? Veja que é muito mais amplo do que a oferta de dinheiro em si. A oferta é a base, faz parte, é o início, né? Porque até para você preparar, construir, você precisa dessa questão financeira. Né? Senão ela não acontece, né? Sim. Mas ver esse testemunho, nós nos inspiramos, nós fazemos parte, né? Nós podemos dar sugestões. Sim. Isso é maravilhoso. Sim. Em relação à área financeira, a questão, logo que vocês falaram, né, o Espírito Santo já falou imediatamente qual a porcentagem do meu salário que deveria direcionar, né, em relação a isso. Já falou com o Eduardo também, né, quanto nossa casa estaria participando. Então, e como igreja, a gente se alegra quando a gente está junto, preparando, que como igreja a gente também tem um projeto, né, para levantar recursos. Então, é uma alegria também essa parte financeira, porque nós sabemos, né, nós nos alegramos, nós repassamos para a igreja em Londrina o que está acontecendo, prestação nova, né, o que está acontecendo, como... o que sempre passamos as partes das construções, a gente vai lá no site de vocês, pega a parte para eles saberem também, para estimular os irmãos também. Então, é muito legal estar participando disso tudo, né? E é um privilégio, né? O Senhor nos colocar para construir esse espaço que é dele, né? Que ele tem um propósito que vai muito além de todos nós. Que todos nós não estaremos mais aqui, mas o Senhor estará aí. E as gerações futuras. Assim, dentro da tua vivência com Jesus e todo esse processo de discipulado conosco, de libertação por interior, né? O Centro Apostólico Hub 5x7, Deus tem levado você, né, e o Eduardo, mas vamos falar aqui de você, a evangelizar ateus. Sim. Conta pra gente também um pouco desse testemunho. Eu sei que há muito testemunho, mas... Sim, então, uma coisa é que Deus tem trabalhado independente da pessoa, né, mas eu tive uma experiência recente, contar essa, que eu achei bem interessante, porque no ateísmo existe resistência e não adianta argumento. Argumento com ateu não existe, que ele vai ter argumento infinitamente para discutir, entrar em discussão, né? Não existe. É só o Espírito Santo mesmo, ou ele faz ou ele faz. Não tem outra opção, né? E recentemente eu fui evangelizar e foi muito interessante, porque ele está doente, né? O Espírito Santo me mandou ir lá. Daí falei para o Eduardo ficou intercedendo. Ele estava hospedado em Londrina, na casa de uns parentes
dele, né? E aí, daí eu ouvi tudo que ele tinha que falar, tal, né? De outras coisas, do que ele estava da vida dele. Aí eu peguei, daí eu ia orando, né? Porque eu fui lá com um propósito, né? Aí eu cheguei lá, daí eu falei, escuta. Daí eu falei de Jesus, falei do que Jesus tem feito na minha vida, falei do que Jesus, né? E ele com uma cara de deboche o tempo todo. Cara de deboche, cara de... E a gente fica conversando com o Espírito Santo, enquanto está conversando com a pessoa, a gente está conversando no Espírito, com o Espírito Santo, né? Eu falo, Espírito Santo, né? Eu, ser humaninho, né? Falando para o Espírito Santo, não adianta nada eu falar para ele, porque eu com a minha cabeça dura. Olha a cara dele. Não adianta eu falar nada para ele, ele não está acreditando em nada do que eu estou falando feito uma tonta aqui, né? O Espírito Santo falou, fala. Fala a palavra, fala a palavra. E eu continuei falando, né? Daí o Espírito Santo falou, faz o apelo. Aí, ele com aquela cara, eu falei, você quer aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Né? Ele falou, quero. Nem você estava acreditando. Eu fiz em obediência. Quase eu levei surpresa. Tava, você mandou, eu fiz. Falei, o que quer me rejeitar? Me rejeita, não é a mim que está rejeitando. Aí, mas você falou assim, você tem certeza? Você quer mesmo? Daí eu peguei e daí ele aceitou Jesus, né? Eu fiz oração com ele, você tem convicção que você é pecador? Né? Falei, não, ele não vai fazer de qualquer jeito esse negócio, não. Isso. Não adianta só aceitar. Daí então, daí fiz a oração com ele, aceitando Jesus, confessando como único Senhor, né? E estou num processo que o Espírito Santo está me ajudando aí, tem acompanhamento, né? Da profetisa Radassa na igreja, né? Tenho caminhado aí para fazer esse trabalho com ele. Estou fazendo através de livro, porque teve um livro que foi muito importante, ele é meio ripão, então um livro que foi bem importante para mim, né, de testemunho, um testemunho, e que eu acho que poderia ajudá-lo, então estou dando espaço. Então, na verdade, e teve uma outra que eu fiz esses tempos atrás, o que o Espírito Santo está me ensinando é que falar a palavra, não olhar para a reação, porque nesse momento aí o Espírito Santo me falou que quem estava amarrando, não era o espírito dele que eu estava vendo. O que eu estava vendo era a face dele, o que as trevas estavam fazendo com a face dele, para me desencorajar, né, a fazer o apelo. Então, é não olhar e ouvir o Espírito e obedecer. É isso. Olha, que bênção. Que lindo. Josi, então, hoje Deus tem chamado vocês, tanto você quanto o Eduardo, para esse evangelismo estratégico, né? Sim. E Deus está inserindo você de uma forma graciosa na educação, né? Na montanha da educação, Sim. nessas esferas, com projetos novos. Até nós estamos orando aí sobre esse último, acho que ela mandou, né? Estamos orando. Estamos orando para ver. Glória a Deus. Mas tem sido realmente muito bom de ver essa perseverança. E hoje eles estão em Buenos Aires, no lançamento do livro evangelístico do Eduardo, né? Na luta. Sim, e foi bem interessante, porque os editores dessa... Ontem estava lá, falei, Eduardo, só o senhor mesmo, né? Porque os editores, os donos da editora, o que eles abriram a boca para falar ali era em cima de demônio, entendeu? Só demônio, demônio, demônio. E como que eles leram esse livro e aprovaram? Só o Espírito Santo mesmo. É sobrenatural do reino. É sobrenatural. Josi, então, o tempo aqui é bem curto, sucinto. Convide o pessoal para se envolver, né? Para investir no Centro Apostólico. Amém. Eu quero convidar você, se você ainda não faz parte desse investimento,
a fazer parte desse investimento do reino de Deus, que isso é do Senhor, isso é do Senhor, e você está investindo em um terreno fértil. Olha, eu vou só um negocinho junto com essa chamada minha. Quando eu ainda estava nesse processo de conversão, eu não era até, mas porque eu já tinha entregado minha vida para Jesus. Mas quando eu comecei e o Senhor começou a me ministrar sobre investimento no reino, eu nem cria direito nesse negócio de dinheiro no reino, né? Mas no sentido de, mas eu entendia o princípio. E existe um princípio de semeadura. E você semear numa obra que o Senhor quer, isso daí traz retorno para sua família, traz retorno para você espiritualmente. Isso traz retorno, não que você tenha que ir com uma expectativa de retorno no sentido de vou fazer só por causa do retorno, né? Mas, mas você tem que saber que você tem o retorno. Isso. Né? Porque o Senhor é fiel. Porque o Amém. Senhor é fiel, que o Senhor te motive. E se você já faz investimento, ouça a voz do Espírito Santo, se é esse investimento, se ele está requerendo algo mais de você, se ele está te dando sabedoria para construir mais riquezas para trazer para o reino, lugares que você ainda não viu. Eu profetizo esse despertar aí, no sentido de ver as riquezas que o Senhor está trazendo nas nossas vidas para entregarmos para Ele, semearmos em nome de Jesus, desse campo que é o Hub 5. Que bênção. Amém. E para semear, investir, ofertar é simples. Há uma única chave Pix, Projeto Campinas, tudo junto, @ramoestendido.com.br. Projeto Campinas, @ramoestendido.com.br. Muito obrigado, Josi. Foi uma bênção. Foi muito bom. Shalom. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, Deus abençoe. Shalom.